Era uma vez um jovem e honesto trabalhador. Chamava-se Hans. Morava sozinho numa pequena casa e passava o dia inteiro cuidando do jardim. Em toda a região não havia jardim tão bonito quanto o seu. Encontravam-se aí as mais variadas espécies de flores que cresciam ao lado das mais lindas rosas. O pequeno Hans tinha muitos amigos, mas o seu maior amigo, o amigo de coração, era Hugo, o rico moleiro. Realmente, Hugo era tão amigo de Hans que jamais visitava o seu jardim sem inclinar-se sobre os pés de cravo para admirá-los de perto, ou sem colher um bom punhado de flores que levava para casa. Os amigos verdadeiros repartem tudo entre si, costumava dizer o rico moleiro. O pequeno Hans concordava com a cabeça e sorria, sentindo-se muito orgulhoso por ter um amigo com tão nobres ideias. Às vezes, porém, os vizinhos achavam estranho que o rico moleiro nunca concedesse coisa alguma ao pequeno Hans, conquanto possuísse 100 sacos de farinha armazenados em seu estabelecimento comercial, 6 vacas leiteiras e uma boa criação de galinhas. Jamais compensava o pequeno Hans pelas flores que colhia de seu lindo jardim. O jovem, no entanto, jamais se preocupava com isso. Nada o encantava tanto quanto ouvir as belas coisas que o moleiro costumava dizer sobre a solidariedade dos verdadeiros amigos. Assim, pois, o pequeno Hans cultivava o seu jardim. Na primavera, no verão e no outono, sentia-se muito feliz. Mas, quando chegava o inverno e ele não tinha flores para levar ao mercado, chegava a sofrer de frio e fome, deitando-se à noite muitas vezes, sem nada ter comido durante o dia. Além disso, no inverno, sentia-se muito só, porque o rico moleiro jamais o visitava durante essa estação. Não convém visitar o pequeno Hans enquanto o inverno durar, dizia às vezes o rico moleiro à sua mulher. Quando uma pessoa está em apuros, não devemos atormentá-la com visitas. Essa é a minha opinião. Estou certo de que tenho razão. Por isso, esperarei a primavera, e então tornarei a visitar o meu amigo. Poderá dar-me um cesto de flores, e isto o alegrará muito. És realmente muito bom, querido, afirmava sua mulher, sentada em um cômodo divã, perto de um bom fogo de lenha. Gosto imensamente de te ouvir falar sobre a amizade. Estou certa de que nem o prior diria sobre ela tão belas coisas como você. E não poderia convidar o pequeno Hans a vir à nossa casa? Perguntava o filho do moleiro. Se o pobre homem está em dificuldade, dar-lhe-ei metade da minha aveia, assim já não passará fome. Que tolo você me saiu, exclamou o moleiro. Na verdade, não sei para que serve mandar-te para a escola. Parece que não aprendes nada. Se o pequeno Hans viesse cá e visse o nosso bom fogo e comesse da nossa excelente comida e tomasse do nosso ótimo vinho tinto, poderia sentir inveja. E a inveja é uma coisa terrível, capaz de corromper o melhor coração. Realmente, eu não poderia consentir que o coração de meu grande amigo se corrompesse. Estarei sempre atento para que o pequeno Hans não se desvie do bom caminho. Além disso, se ele viesse cá, poderia pedir-me um pouco de farinha, e eu não lhe poderia dar. A farinha é uma coisa, e a amizade é outra. Não devem confundir-se, portanto. Quão inteligente és, querido! Como você fala bem! Disse a mulher do moleiro, servindo-lhe um grande copo de cerveja. Até me senti sonolenta. É como estar na igreja. Muitos sabem agir, replicou Hugo. Poucos, porém, sabem falar com elegância, o que prova que falar bem é mais difícil
e bonito do que agir. E fixou tão severo olhar no filho que este sentiu vergonha de si mesmo, baixando a cabeça e chorando baixinho. Logo que passou o rigor do inverno e os botões começaram a abrir-se em rosas, o moleiro disse à sua mulher que já era tempo de visitar o pequeno Hans. "Ah, que bom coração tens!" exclamou a mulher. "Você está sempre pensando nos outros. Não te esqueças de levar o cesto grande para trazer as flores." O moleiro, então, desceu a colina com o cesto no braço. "Bom dia, Hans!" disse o moleiro. "Bom dia!" respondeu Hans, todo sorridente e feliz. "Como passaste o inverno?" "Bem, bem!" respondeu prontamente o jardineiro. "Muito obrigado pelo seu interesse. Houve alguns momentos duros, mas, agora, chegou a primavera e sinto-me quase feliz. Ademais, as flores estão muito bonitas." "Em casa, falamos muito a teu respeito, Hans," disse-lhe Hugo. "Pensávamos no que seria de ti em pleno inverno." "Quanta amabilidade!" exclamou Hans. "Pensei que me tivesses esquecido." "Hans, francamente, como podes falar desta maneira?" disse o moleiro. "Na verdadeira amizade não há esquecimento. É isso que há de mais admirável. Temo, porém, que não compreendas a poesia da amizade. Mas, voltando às flores, que belas estão!" "Sim, estão muito bonitas," respondeu Hans. "Vou levá-las ao mercado, onde as venderei à filha do burgomestre, e com esse dinheiro comprarei outra vez o meu carrinho de mão." "Queres dizer que o vendeste, então? Mas que tolice!" "Certamente, mas o fato é que me vi obrigado a fazê-lo. O inverno foi muito rigoroso e eu fiquei sem dinheiro para comprar pão. Vendi, primeiramente, os botões de prata de meu traje dos domingos. Depois, me desfiz da corrente de prata que recebi do vovô. E em seguida vendi a minha flauta. Por último, vendi o meu carrinho. Agora, porém, vou resgatar tudo." "Hans," disse o moleiro, "dar-te-ei o meu carrinho de mão. Não está em muito bom estado. Um dos lados está precisando de reparo. Mas, apesar disso, te darei. Sei que é muita generosidade de minha parte e que para muita gente isso parecerá uma loucura. Mas não sou como os outros. Acredito que a generosidade é a essência da amizade. E, além disso, comprei um carrinho novo. Portanto, podes ficar tranquilo. Dar-te-ei o meu carrinho." "Obrigado! És muito generoso," disse o pequeno Hans. "Posso consertá-lo muito bem, porque tenho aqui uma tábua." "Uma tábua?" exclamou o moleiro. "Muito bem! Isso é justamente o que necessito para o teto do meu estábulo. Há uma fenda que é preciso tapar. Muito bem, eis uma bela oportunidade de me prestares um serviço. Realmente, uma boa ação é sempre bem recompensada. Dei-te o meu carrinho, e agora dás-me a tua tábua. E claro que o carrinho vale muito mais que a tábua, mas a amizade sincera não olha essas coisas. Dá-me, pois, a tua tábua, e hoje mesmo consertarei o teto do meu estábulo." "Pois não," replicou solícito o pequeno Hans. Foi correndo ao outro jardim e trouxe uma tábua. "Não é muito grande," disse o moleiro, examinando-a. "Creio que só dará para o reparo do teto do estábulo. Não sobrará madeira para consertares o carrinho, mas é claro que a culpa não é minha. E agora que te dei o meu carrinho, penso que me poderás dar em troca umas flores. Aqui tens o cesto. Procura enchê-lo quase por completo." "Quase por completo?" perguntou aflito o pequeno, vendo que o cesto era muito grande e se o jardineiro enchesse, não teria mais flores para levar ao mercado. "Francamente," exclamou o moleiro, "uma vez que te dou o meu carrinho, não julguei que fosse muito pedir-te algumas flores. Talvez eu esteja equivocado, mas acreditava que a amizade
A verdadeira amizade estava isenta de toda a classe de egoísmo. Meu bom amigo, meu maior amigo, protestou o pequeno Hans. Todas as flores do meu jardim estão à sua disposição. E correu a colher os cravos perfumosos e encher a grande cesta do moleiro das mais lindas flores de seu jardim. Adeus, Hans, disse o moleiro subindo novamente a colina com a sua tábua ao ombro e a cesta cheia de flores ao braço. Adeus, respondeu o pequeno Hans. E pôs-se a cavar alegremente. Estava tão contente de possuir um carrinho de mão. Na manhã seguinte, quando novamente estava cultivando o seu jardim, ouviu a voz do moleiro, que o chamava da estrada. Trazia ao ombro um grande saco de farinha. Hans, disse o moleiro, queres levar-me este saco de farinha ao mercado? Oh, que pena, disse Hans, mas estou hoje muitíssimo ocupado. Tenho de regar ainda todo o jardim, de podar muitas roseiras, enfim, de fazer ainda quase todo o serviço. Francamente, exclamou o moleiro, acreditava que, em consideração a te haver dado o meu carrinho, não te negarias a fazer-me um favor. Oh, sim, eu não me nego, protestou o pequeno Hans. Jamais deixarei de agir como um verdadeiro amigo. E correu a buscar o seu gorro, partindo em seguida, com um grande saco ao ombro. Era um dia de calor, e a estrada estava muito poeirenta. Antes de alcançar o posto, que marcava a 6ª milha, Hans já estava tão cansado que teve de sentar-se para poder continuar depois. Chegou ao mercado, vendeu toda a farinha e voltou quase contido à casa, porque temia encontrar-se com algum salteador, se demorasse pelo caminho. Que trabalho árduo, disse consigo mesmo ao deitar-se à noite, mas estou contente por não me haver negado, porque o moleiro é o meu melhor amigo e, ademais, vai dar-me o seu carrinho. Na manhã seguinte, muito cedo, o moleiro chegou para receber o dinheiro do saco de farinha, mas o pequeno Hans estava tão fatigado que ainda não havia deixado a cama. São horas? Exclamou o moleiro. És muito preguiçoso. Quando me lembro de que te dei o meu carrinho, acho que devias trabalhar com mais ardor. Sinto muito, respondeu o pequeno Hans. Eu estava tão fatigado que pensei que me havia deitado há pouco. Agora, porém, já me sinto bem. Bravo! Exclamou o moleiro, dando-lhe uma palmada no ombro. Preciso que faças o reparo no teto do estábulo. O pequeno Hans tinha grande necessidade de trabalhar no seu jardim, porque havia 2 dias que não regava suas flores, mas não quis negar-se a fazer a vontade do moleiro, que era o seu melhor amigo. Vestiu-se apressadamente e acompanhou o rico moleiro ao estábulo. Trabalhou o dia todo. Ao anoitecer, o moleiro veio verificar como iam as coisas. Terminastes o serviço? Perguntou ele alegremente. Está quase pronto. Não há trabalho melhor do que o que se faz por outro, exclamou o moleiro. E agora que reparaste o teto do estábulo, é melhor que voltes para casa, a fim de descansares, pois amanhã necessito de que leves os meus carneiros à montanha. No dia seguinte, quando o pequeno Hans voltou da montanha, estava tão cansado que adormeceu em uma cadeira. Que tempo bom para as minhas flores, pensou ele ao acordar. E ia trabalhar quando chegou o moleiro e lhe pediu que fosse trabalhar no seu cercado, que precisava ser cultivado. O pobre jardineiro lembrou-se de suas flores. Precisava tanto de trabalhar no seu jardim, mas acompanhou o moleiro, consolando-se em pensar que ele era o seu melhor amigo. Além disso, dizia consigo mesmo, vai dar-me o seu carrinho. O pequeno Hans continuou trabalhando para o moleiro, e este dizia muitas coisas belas sobre a amizade, coisas que Hans copiava em seu livro verde e que relia à noite, pois amava a leitura. Certa noite, estava o pequeno Hans
sentado junto ao fogo, quando bateram a porta. A noite era escura, o vento soprava forte, o frio era intenso. Será algum pobre viajante? Disse consigo Hans e correu para abrir a porta. Era o moleiro, que estava com uma lanterna em uma mão e segurava com a outra as rédeas de seu belo cavalo. Querido Hans, gritou ele, estou muito aflito. Meu filho caiu da escada, está ferido, preciso do médico, mas ele mora tão longe daqui e a noite está tão escura que me lembrei de que era melhor que você fosse em meu lugar. Certamente, exclamou o pequeno Hans, alegra-me muito que tenhas lembrado de mim. Irei imediatamente. Peço-te apenas a lanterna, pois está tão escuro que eu temo cair em algum pântano. Sinto muitíssimo, respondeu o moleiro, mas é a minha lanterna nova e seria uma grande perda se voltasses sem ela. Bem, não falemos mais nisso. Irei sem lanterna. A noite era tão escura que Hans quase não via nada. No entanto, depois de caminhar por cerca de 3 horas, chegou à casa do médico, batendo à porta. Quem bate? Gritou o doutor. Sou eu, doutor, Hans. E o que deseja, Hans? O filho do moleiro caiu de uma escada e machucou-se. Por isso é necessário que o doutor vá até lá. Muito bem, replicou o médico. Montou o seu cavalo e dirigiu-se à casa do moleiro, sendo seguido por Hans. Começou a chover e Hans não podia ver onde punha os pés, até que então perdeu o caminho. Vagou pelo terreno baldio, a chuva aumentava mais e mais. Havia muitos lugares pantanosos e na escuridão Hans caiu em um pântano, afogando-se. O seu cadáver foi encontrado no dia seguinte por uns guardadores de cabras que o levaram para a cabana. Toda a gente foi ao funeral do pequeno Hans, que era muito popular, e o moleiro era quem mais chorava. Era eu, o seu melhor amigo, dizia o moleiro. É justo que eu ocupe o melhor lugar. A morte do pequeno Hans foi uma grande perda para todos, disse o ferreiro. Uma grande perda para mim, pelo menos, respondeu o moleiro. Vejam que até lhe dei o meu carrinho de mão e agora não sei o que hei de fazer dele. É um estorvo em casa e está em tão mau estado que se o vendesse, ninguém me daria nada por ele. E voltando-se para os outros afirmou, nunca mais hei de dar nada a ninguém. Sofre-se sempre por ser generoso. Este vídeo é adaptado do conto O Amigo Dedicado, de Oscar Wilde. Lembre-se que a literatura permite você viver milhares de possibilidades diferentes e que elas podem iluminar o seu próprio caminho e a sua vida. Comente se o conto mexeu com você. Eu sou o Alisson e você está no Super Leituras. Conheça nosso programa Areté, Destravando a Excelência, clicando aqui. Deixe o seu like, inscreva-se e até a próxima.